Oiê. Deixa eu mudar o fundo aqui. Meu marido, ele gosta de umas coisas cafona que é só Jesus. Foi esse fundo que a gente usou na primeira vez? Eu tô 1 minutinho adiantado. Nem vem. Eu lembro. Gente, ontem eu apaguei. Apaguei que eu não lembro de celular. Eu tenho tentado todos os dias deixar meu celular aqui no primeiro andar e aí eu subo. Porque senão, sabe o que eu tô fazendo, gente? Ô Marlon, cadê tu? Fiz ozônio anteontem. Sabe quanto que eu coloquei? 22 microgramas no toba. Coloquei 400 ml de bolsinha de gás. Tamo aí, tamo na expectativa. Gray. Aqui, ó. Ah, deixa eu contar. Sabe o que eu faço de madrugada, gente? Sabe o que eu faço? Vou contar, não. Meu marido deve estar ouvindo, ele vai ficar bravo se ele descobrir. Precisamos criar um grupo das... Como seria o nome? Vamos pensar. Sabe o AA anônimo, não sei o quê? O meu é alguma coisa de lojas online anônima. Eu entro em todas as lojas. Todas. Porque agora eu não compro roupa em loja física. Tipo, é muito difícil. Aí sabe o que eu faço? Todo dia. Entro na Zara, entro na H&M, entro numa marca que eu amo, que eu não vou contar ela, que senão daqui a pouco tá todo mundo usando. Igual perfume. Aí, sabe o que eu faço? Comprando. Fico fazendo comprinhas. Me tornei quem eu mais temia. Então agora eu tô usando uma armadilha, que qual é? Deixo meu celular no primeiro andar. Deixa eu ver se aqui tá melhor. Essa luz tinha que ficar assim, ó. Que aí a pele ia ficar boa. Agora ficou assim. Vocês acreditam? Eu comprava na Shein. Eu não tô comprando mais não. A roupa é muito ruim. Nossa, não dura. Aí eu ficava passando raiva. Comprava um negócio barato na Ilusão. É uma colocada na máquina, a roupa ia embora. Aí eu saí. Meu marido que faz pra mim, eu amo. É proteína, whey, né? Whey protein, leite de amêndoas, morninho e uma xícara de café. Aí isso aqui vira uma refeição pra mim. Eu lembro das nossas lives. Quando eu tava fazendo diretão 1 ano. Lê, você tá por aí? Porque eu não tive ainda não. Quando eu fazia nossas lives, diretão, tipo, não dava tempo de eu comer. Eu tinha que fazer, Padre Fábio, que saudade estamos de você. Eu lembro que não dava tempo de eu comer, então isso aqui era minha refeição. Eu já tô de roupa de treinar, porque ontem eu não fui, hoje eu preciso ir. Só que depois daqui, sabe o que eu tenho? Aula de espanhol. Ó, eu tenho aula de inglês toda terça e quinta e aula de espanhol toda quarta-feira. Ah, Lê, você tá aqui, eu não tinha te visto. Tava aqui batendo aquele papo. Nada, esse aqui eu voltei. Voltei, gente. Não consegui ficar sem. Não, eu consegui ficar sem. Bom dia, Lê, tudo bom bem? dia. Tudo. E você? Não, Você dormiu cedo ontem? Não. eu dei uma Por quê? dormidinha Ficou assistindo das. TV? Sabe a hora que vocês falaram comigo para jantar? Eu tinha acabado de acordar. Dei uma dormidinha de Aham. 1 hora. Fico pegando dicas de Rodrigo, aí fico fazendo essas coisas. Muito bom. É o melhor Nossa, eu sono dormi do uma mundo, é o horinha sono assim, da tipo, tarde. morri. Aí acordei, eu, tipo, falei com você, e aí eu fiz janta para mim e fiquei escutando vinil. Aí fiz jantando salada, Nossa. proteínas. Daqui a pouco eu vi tipo meia-noite e meia, 1 hora. Aí agora eu tô podre. Nossa. Nossa. Mas aí hoje à tarde você tirou. Aqui, vamos lá fazer um negócio de Nossa, gelo pra gente? legal, Ó, a hein? gente batendo Legal papo na live, aqui. depois eu te chamo. Ó. Mas você que já ficou na banheira de gelo, é que o cara falou que a banheira de Mas gelo legal. machuca a pele. É top. Não,
Eu fiquei 3 minutos e eu morri. 10 Você ficou 10 na banheira? Não, mas aqui, se deixar, a gente fica. A nossa mesmo. Eu esqueço que a galera tá aqui Ô, vendo gente, a a gente tá Adri subindo banheiro de devaga, gelo. assim, ela começa uma coisa assim, daí ela vai para outro lugar, volta para outro lugar. Eu também, né? Eu, a hora que eu tô explicando, eu Muito. falo outra coisa, tem nada a ver, aí dá nisso aí, gente. Mesas de 5 horas. Exato. E aí, você, com certeza você já tem uma palavra, mas eu gostaria de. Claro, a Posso gente orar antes tá desse herege, começo a da gente live nunca orou hoje? para começar uma dessas lives. Eu vi. Então vamos orar. Então eu vou orar aqui. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por essas lives que o Senhor tem nos proporcionado aqui todos os dias. Queremos te agradecer por cada pessoa que tem entrado aqui, cada pessoa que está sedento pela tua palavra, porque ninguém está aqui apenas para nos ver, apenas para nos ouvir, mas para ouvir a tua voz, Jesus. Por isso eu te peço em nome de Jesus que nessa quarta-feira o Senhor tome todas as palavras que vão sair da boca do Leandro, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos cada vez mais estar debaixo da tua direção, da tua vontade. Queremos cada vez mais morrer para nós mesmos, para que o Senhor cresça. E muitas vezes nós não sabemos como fazer isso, Pai. Muitas vezes nós achamos que já estamos debaixo da sua vontade e nós não estamos. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós aqui hoje. Que o Senhor possa nos direcionar, nos mostrar caminhos que devemos deixar e caminhos que devemos seguir, Pai. Amizades que não devemos mais ter e amizades novas que devemos fazer. Pai, que o Senhor possa levantar pessoas na vida de cada um dos seus filhos aqui, para que aproxime cada vez mais da tua voz. Que o Senhor possa levantar amigos de oração, amigos que nos ligue, nos chame para perguntar como estamos, verdadeiramente querendo saber como estamos e não o que temos a oferecer, Pai. Que o Senhor possa nos levantar também como amigos verdadeiros para orar por aqueles que precisam, não somente aqui na live, Pai, mas ao nosso redor, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão buscando de alguma forma um preenchimento e que nem sabem como preencher, Pai. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor. Tira de nós a necessidade de somente receber para que a gente possa doar para o outro, Pai. A tua palavra diz que maior será aquele que mais servido, que for servido. Nós queremos entrar nesse lugar, Pai. Nós queremos ser teus servos em todo o tempo, Jesus. Que o Senhor possa superabundar cada pessoa que tem passado necessidades, que tem passado dificuldade, mas que acima de tudo o Senhor possa trazer o verdadeiro arrependimento, a consciência de pecado, consciência de caminhos que não devem mais seguir, de atitudes que não devem mais tomar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que nessa manhã o teu Espírito Santo venha como fogo sobre nós. Que a gente não saia daqui da mesma forma em que a gente entrou, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Olá. Olê. Ontem, pessoal, eu mandei uma mensagem para Leandro, a gente estava conversando. Acho que a gente não fica quase nem um dia sem se falar, né? Eu, você e Rodrigo. Evan tá no Brasil com as crianças, acaba que não consegue. E eu mandei para ele e eu falei assim: nossa, tô explodindo, tô com raiva, tô brava. E aí ele devolveu a mensagem falando: não fica, vamos, nessas horas que a gente precisa comemorar, nessas horas que a gente precisa se alegrar. E quantas pessoas saem daqui da live, né? Felizes, cheias do Espírito Santo, e aí 10 minutos depois recebe uma notícia ruim, algo que não estava preparado, e aí perde, né? Eu estava quase que nesse momento, assim. Você perde a presença do Espírito Santo por um impulso, por uma atitude, por uma palavra. Minha vontade ontem era xingar, xingar, parecia que só xingar iria aliviar. E é isso. Gente, o contexto é assim: uma pessoa que me feriu está ferindo o Adriano também, o Rodrigo. E eu tenho alguma responsabilidade nisso, porque eu falei assim: ah, faz com eles, tal, não sei o quê, e ok. E no final da história, é o inimigo tentando roubar a gente do Senhor.
E eu lembrei aqui de um versículo, né? Deixei de tarefinha de casa pra galera. Mateus 5, né? Na primeira live. O verso 12 diz assim: alegrai-vos e sejam imensamente felizes. Essa é King James, a versão. Porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, o verso 11 diz: bem-aventurados sois vós, quando homens vos insultarem, vos perseguirem, falsamente disserem toda espécie de mal contra vocês, por minha causa. Eu e a Érica, minha esposa, sempre fomos aperfeiçoados na palavra através de situações terríveis. E não é o método de Deus comigo e com a Érica, é o método de Deus com a igreja dele. Teve um dia que eu sentia muita vontade de brigar com umas 3 pessoas na Flórida, mas brigar mesmo, ir na casa delas e dar nelas. Muita coisa ruim, muita trairagem, muita traição. E eu me lembro que eu olhei para a Érica e falei: Érica, se arruma e vamos no melhor restaurante que a gente conhece. Ela: que jeito? Você não tá bem, eu também não tô. E aí tinha um casal aqui na nossa casa, eles estavam voltando para o Brasil. Falei: vamos levar o casal, vamos celebrar a vida deles. E a gente foi num restaurante que, assim, era bem caro para a nossa realidade naquele momento. E ela falou: Lê, mas vai ficar caro. Eu falei assim: não, mas a gente tem que ir. Mas a base de eu querer ir lá e fazer isso foi esse versículo. O que eu e a Érica estávamos passando não era verdade, era um tipo de perseguição por causa de ser zeloso com Jesus e com as coisas dele. E aí eu me lembrei desse versículo. O crente, ele adora uma vitória, ele adora celebrar o milagre de Jesus, mas ele não gosta de celebrar o processo de Jesus nele. Todos os bem-aventurados, ele está passando um tipo de dificuldade, né? Você entra nas bem-aventuranças e eu nessa situação que a gente está lutando desde ontem, em bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que Deus irá fartá-los. A gente só quer justiça. Está sendo injusto o que está acontecendo. A gente tem fome e sede de justiça. Mas a verdade é que essas coisas são secundárias, né? Se eu estou sofrendo algo injusto, tenho fome e sede de justiça, Deus me prometeu justiça. Isso é secundário. O primário é Deus em nós, a esperança da glória. O que Deus está fazendo em mim. Então, nesse dia, a gente foi num restaurante que era de brilhar os olhos, que a entrada era extraordinária, que a comida era extraordinária, a sobremesa era extraordinária. E a gente fez tudo que tinha direito. E, tipo, deu uma grana. E eu tava lá como se eu fosse, cara, um sheik da Arábia, né? Tranquilo. Aí a Érica às vezes dava uma olhadinha para mim assim, eu falava: amor, a Bíblia diz para você celebrar as vitórias, com certeza. A Bíblia diz para você louvar o Senhor porque Ele é bom. E a Bíblia também diz para você louvar o Senhor o dia que parece que você não está vendo a bondade dele. É perseguido, é caluniado, é injuriado, tem fome e sede de justiça. Você é bem-aventurado. Se a Bíblia diz que eu sou, eu preciso celebrar isso. E a verdade é que é também um tipo de jejum. O jejum é a mortificação da sua fome. Celebrar com ódio é a mortificação da sua emoção. E, gente, tem coisa melhor do que celebrar? Veio a entradinha, eu ainda estava meio assim, acho que eu devia ter ouvido a Érica. Quando veio o prato e aquilo começou a me dar prazer, assim... Quando a gente começou a ver um monte de gente chique perto, eu falei assim: nossa, eu já não tenho mais problema. E eu tava lá celebrando meus amigos, celebrando minha esposa. Gente, Jesus curou minha esposa. Minha esposa quase morreu em 2020 e 2020. Ela quase morreu. Ela tá viva, muito viva há 2 anos. Cara, eu não tenho motivo suficiente para estar celebrando. Agora, isso não foi o pior. Eu voltei para casa e eu mirei aquelas 3 pessoas em oração. Eu falei: se eu orar pelos meus inimigos por uma semana, eu acho que eles vão deixar de ser meus inimigos até o final da semana. E no primeiro dia eu orei com raiva. No segundo dia eu já orei
falando, se eles deram ouvido para que não devia, faz sentido eles falarem esse tipo de coisa. No terceiro dia eu falo assim, coitado, né? Tanta gente idiota ao redor deles, não tem como o cara ficar sábio. Dri, a verdade é que se a gente não tem esses amigos que nos inspiram no Senhor, a gente vai ter amigo que nos inspira em confusão. Você não tem amigos que te inspiram em treinar e cuidar do corpo, você vai ter amigos que te inspiram a estragar tudo isso. Então a influência que está vivendo, ela te calibra ou descalibra. Então eu quero estar calibrado. Você orou para a gente começar. Afasta más amizades e traz novas que nós deveríamos fazer. Eu acho que nós precisamos de amigos do reino, né? Essa live aqui está sendo uma amizade do reino. Deve ter alguém que está sofrendo muito, mas o único momento de lucidez é ele sentando aqui sabendo que nós temos lutas, mas nós encaramos elas de maneira muito diferente. Então eu passei, e não foi agora que eu não é antigo isso, é de hoje em dia que eu consigo celebrar quando eu tô com ódio, quando eu tô com raiva. Então eu fui lá e celebrei e eu me lembrava do testemunho de um pastor e veio na minha cabeça, falei, eu vou fazer igual. Eu tinha um casalzinho, filho de 2 grandes pastores do Brasil, casalzinho porque eles eram novinhos e eles estavam para casar. E aí uma galera começou a falar assim, numa das igrejas lá, duvido que eles andem em santidade. Eles devem transar, eles devem beijar, eles devem não sei o quê. E eles, santidade. Eles beijaram no altar e ambos tiveram a primeira vez de tudo na lua de mel. E uma galera metendo o pau neles. Aí a mãe do cara, ele falou, mãe, pô, uma galera falando mal da gente. Dela ficou brava e ligou pro pastor dela. E o pastor dela é o pai da garota. Pastor, olha o que estão fazendo. O que você acha que a gente devia fazer? Fazer um vídeo de resposta? Fazer um post de resposta? Aí, vamos celebrar, né? A gente está na Bíblia, né? Quando estão nos caluniando, nos perseguindo por causa da verdade, a Bíblia diz para a gente ficar mais que feliz, bem-aventurado. Acho que a gente devia celebrar. Aí essa mulher estava dando testemunho na nossa igreja e falou, gente, é por isso que meu pastor é meu pastor, que eu já queria resolver de outro jeito. Mas aí vem uma palavra que me desconstruiu plenamente. E outra, aquilo não me afligia. Afligia a filha dele, porque a filha dele é minha nora. Resumo, o crente adora buscar a vitória, buscar a profecia, celebra se a profecia é boa, se a vitória que ele queria, e do contrário ele fica meio bravinho. Cara, isso aí é um lifestyle de alguém egoísta, hedonista, narcisista, alguém que só está preocupado com o seu próprio prazer, né? Só com sua própria promoção. Então, eu acho que dias como esse são oportunidades da gente celebrar Jesus. E eu ainda fui lá falar com a pessoa em nosso nome, e no final, Deus abençoe, tá? Daí eu fui orar, Deus, ajuda essa pessoa, Deus, porque se você ajudar muito, ela ficar tão feliz, ela pode fazer para nós o que é nosso, tipo, o que é bom para Exato. Rebaçar, Não, isso que eu ainda eu dou uma também, tô segurada, né? segurando bastante. Meu advogado tá como um leão buscando a quem possa tragar. Eu só conversei, ele, não, vambora, vamos quebrar tudo. E também ele é crente, né? Daí eu falei de Jesus para ele, na verdade, esse cara mesmo, vamos dar uma orada. Eu falei, olha o advogado não querendo ganhar dinheiro, querendo dar uma orada. Esse reino de Deus não é bom, gente. Saia da live e vai fazer alguma live ruim, vocês precisam. Exatamente. Ai, Jesus. Olê, eu sei que é maravilhoso caminhar assim. Quando eu olho para trás, você pegou, acho que 97% de todos os nossos processos. A gente não pegou tanto de vocês, né? Pegou mais no final do ano, do processo que vocês estavam vivendo, né? E como que a gente. É o que mais espanta, né? Um recém-convertido, uma pessoa que está conhecendo Jesus, porque até então parece que a vida tá calma. Eu lembro, minha vida tava tudo ótimo, eu só sentia um vazio dentro de mim. Mas tudo estava fluindo, tudo estava acontecendo perfeitamente. Aí, de repente, Jesus muda completamente e a gente não tem tanto entendimento. Aí, o que que acontece com a maioria das pessoas? Sim. Elas desistem. Elas param. Até uma vez, eu não lembro quem que eu ouvi, né? Que falou assim, que no reino de Deus não existe
você está servindo a Jesus e está servindo ao diabo. Ou você está completamente rendido aos pés de Jesus, ou você está servindo ao diabo. E o que mais acontece com as pessoas é assim, que foi o que aconteceu comigo, né? A gente acha que está fazendo tudo certo. E a palavra de Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. As velhas já se passaram. Então, é quase que uma regra, e eu queria te perguntar se é. Deus não vai deixar nada como estava antes, tipo, porque a gente achava que era bom, e aí ele mostra que era ruim. E aí ele modifica completamente, e a pessoa começa, ai, as lutas estão vindo. Ai, antes era melhor, porque não tinha nada, não acontecia nada. E a pessoa vai lá e abandona Uma das tudo. características do Consolador é o Espírito da Verdade. Ele é chamado por Jesus de o Espírito da Verdade que o mundo não pode ver. Então, assim, quem guia o mundo, esse cunho mundano de fazer coisas, é o príncipe deste século. Então, a Bíblia fala, o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas. Então, a cultura mundana da busca de todas as coisas, ela é guiada pelo príncipe deste século. O mundo é dos espertos. O reino é de Deus, mas o mundo é dos espertos. A maioria das pessoas bem-sucedidas do mundo, elas são tomadores. A galera que está na média são trocadores. E a galera do reino de Deus são doadores. A Bíblia fala, a Bíblia fala para a gente, se alguém bateu na sua face, dá outra. Pegaram sua capa, entrega a túnica. Obrigaram você a caminhar uma milha, caminha mais uma. Milha é quem mora nos Estados Unidos, né? Porque o resto do povo é quilômetros. Então, é com a gente mesmo isso. Então, o reino de Deus é muito invertido acerca disso. Então, a Bíblia diz, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas ele habita em nós e estará com vocês para sempre. Ele vos ensinará, ele vos guiará e ele vos levará a toda a verdade. Ou seja, parte da obra redentora de Jesus em nós é tirar a gente do meio da mentira. É até por isso que a gente tem um sensorzinho assim, nossa, fulano tá trabalhando com aquela tal coisa. Daí você fala assim, como? Aquilo não é de verdade. Ah, fulano tá andando com aquela pessoa. Como? Aquela pessoa já teve a oportunidade, nunca muda, sempre vive na mentira. Tem alguma coisa por trás. Então a gente já tem o sensor do espírito. Agora, guiar pela verdade não significa vou te fazer feliz. Dri, eu tô lá, tem um relacionamento de mentira. Eu tô com uma mulher, é de mentira meu relacionamento. Eu não sei disso. Uma vez que o Espírito da Verdade entra, ele vai me guiar toda a verdade. Parte da obra de Jesus em mim é me tirar da mentira. Eu vou saber coisas sobre ela que eu não sei. Meu pastor Schubert, ele era traficante em Miami, Orlando. DJ, ele morava com uma garota. Quando ele foi para a igreja, ele levou a garota. Ele levou a garota, tipo assim, isso tem 40 anos atrás. Ele levou a garota foi para a igreja, aí eles entraram num jejum de não fumar a maconha que eles plantavam dentro do apartamento e não ter relação porque eles não eram casados. Cara, a menina endemoniou um dia no quarto dela e fui lá matar ele. E aí ele levou pessoas para orar, levou pessoas para ajudar ela. Chegou uma época que ele ia para o culto e ela continuava indo para balada. Então, ele ia estar casado com ela hoje, se ela se convertesse a Jesus. Mas ela foi para o mundo de vez. E assim, não estamos culpando ela, mas assim, ela fez a sua escolha. Pessoas fazem escolha, né? O Schubert escolheu Jesus. E por escolher Jesus, ele ficou sem um apartamento. Ele ficou sem a garota, ela ficou com todas as coisas e foi embora. Então, não é uma história bonita de testemunho, né? Ah, antes de eu vir para Jesus, eu tinha o meu amor da minha vida. Agora que eu vim para Jesus, eu tô solteiro. Antes eu vim para Jesus, eu ganhava muito dinheiro. E esse dinheiro era lícito? Ah, não era muito. Então, Jesus vai te tirar disso. Eu conheço história
de um cara também foi muito louco. Ele era assaltante de banco. Ele era a mente pensante dos assaltos. Ele foi preso, pagou o que ele devia para a sociedade. Na cadeia ele se converte. Só que quando ele sai, ele ainda tinha muita grana escondida. E aí ele abriu alguns mercados, supermercados, assim. Então ele tinha 6, 7 mercados nas cidades vizinhas da cidade dele. Um dia ele está no culto, o Espírito Santo falou assim, sabe que todo esse dinheiro não é seu, né? Todo esse dinheiro que você fez é dinheiro roubado. Eu não preciso nem do seu dízimo, não preciso de você fazendo isso. Eu amo você. Esse cara pegou e ele vendeu tudo isso, ele ofertou em casas de recuperação, igrejinhas pequenas, e ele se tornou um missionário. Sabe? Tipo assim, era chocante ver a história dele. Pastor Gilmar. E eu ouvia ele pregar, ele tinha uma unção muito fora do comum. E às vezes eu me perguntava, por que será que esse cara fala e se sente Jesus absurdamente? O preço do processo dele foi alto. E tem gente que é exatamente como o jovem rico. Quando Jesus fala, ó, dá isso lá e me segue, ele não consegue dar porque aquilo tem o coração dele, né? Então, o processo de Cristo ser estabelecido em nós é um processo que nos desconstrói. O meu processo de perdoar a Érica, o processo dela de me perdoar, houve traições da nossa parte. A gente machucou um ao outro, a gente machucou fisicamente, a gente machucou emocionalmente. O processo de estar casado com a mesma mulher que eu já me separei 6 vezes e me casei 3 vezes, é um processo que nos matou. Se eu fosse meio vivo, meio orgulhoso, você já fez isso pra mim, e ela vai retrucar. E você que fez isso? Eu não lembro nem quem começou, de tão endemoniado que a gente era. Então, é um processo que vai te deixando humilde, te deixando manso, te deixando dependente. A gente tem uma característica parecida, Dri, eu e você, a gente é meio que sobrevivente de um rolê urbano. Então, tem uma coisa de guerreiro na sua caminhada, na minha, de superação. E daqui a pouco, não acreditar que Jesus fez coisas maravilhosas pra gente, mas que a gente conquistou é muito fácil. Então, tem hora que você vê umas pessoas meio frouxas, fala a boca, meu. Se enxerga, você é fracassado. Tipo, e Jesus quer que a gente vá lá e ama essa pessoa. Só que a nossa natureza foi cultivada sobrevivendo num mundo terrível e alguém lá, ninguém me ajudou. Nossa, tipo assim, aí a sua natureza borbulhando e a de Cristo dentro de você. Ama essa pessoa. Fala com carinho com ela. Ajuda ela. Então, assim, o processo de Deus não é me deixar feliz. O processo de Deus não é me deixar contente. Contudo, o processo de Deus vai fazer de mim bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado é do grego makarios, que significa acima de feliz. Não tem em língua portuguesa a tradução da palavra makarios com seu poder etimológico. Makarios é acima de feliz. Mais que felizes são aqueles que Deus estabeleceu um processo. Mais que felizes são aqueles que se perderam de si mesmo e agora eles têm mais de Cristo. Mais que felizes são aqueles que não vivem suas paixões, mas vivem os propósitos mais altos de Deus. Mais que felizes. Então, Makarios é a pessoa que foi processada, ela passou o processo de Deus. E o processo de Deus não é um, né? São centenas ou milhares que está esculpindo sempre a mesma coisa, nosso novo nascimento. Então, a Adriana de 6 meses atrás é menos espiritual que a de hoje. E a de 1 ano atrás é menos espiritual do que a de 6 meses. E tem que ser assim. Se no evangelho eu não evoluir, minha comunhão com o Espírito Santo que diminuiu. Porque se eu mantenho, eu vou crescer na graça, no conhecimento, na experiência com Deus. Dri, tem liveira sua que migrou para minhas lives que hoje são verdadeiras discípulas de Jesus.
Eu falei com uma que tá indo para nossa igreja Poema de Timbó. Meu, uma mulher que é absurdo a transformação dela. É absurdo. Ela era casada, tinha 3 filhos, o marido foi embora. Ela tá dando conta de tudo. Ela tem um bom negócio na cidade. Ela apareceu em Curitiba para ver nosso culto. E ela me escreveu, tipo, ontem, Lê, onde eu tava, que eu não vi Jesus fazendo todas as coisas que ele fez. Eu entrei na igreja de Curitiba, galera queimando por Jesus, um monte de jovem, um monte de pessoas. E eu pensei comigo, o que eu tava fazendo? Mas hoje ela tá ganhando, tá remindo tudo, tá ganhando todo o tempo. Ela corre com uma fome de alguém que não tem toda essa história a ser restaurada. Então você vê que a mente dela tá muito focada em abraçar o processo de Deus, sabe? E quem não entende, Dri, como você falou, eu não entendi. Quem não entende, ele quer coisas, ele quer realizar sonhos, mas ele não nota o propósito. Ele ainda não consegue notar, porque o propósito é muito grande. Vai alguns anos para você saber o tamanho do chamado que Deus tem para você, o calibre dele, o alcance. A gente sofre muito mais tentando saber nossa identidade em Jesus do que passando o processo. E o processo só está apontando para essa identidade, né? Mas, e aí o resumo dessa história para mim é um versículo que Paulo fala em Coríntios, ele fala assim: a tristeza segundo o mundo gera morte. A tristeza segundo Deus gera transformação da qual ninguém se arrepende. Eu adoro passar tristeza segundo Deus. Eu fico muito mais gente boa, muito mais parecido com Jesus. Eu me perco de mim. Leandro chato que eu sou, chato pra caramba que eu sou. Nojento, já fui muito. Hoje eu sou um pouquinho. Mas, nossa, briguento, cara treteiro, que arruma confusão. Aí lá dentro eu falava assim, nossa, eu não queria ser assim. Nossa, Deus, sou tão legal aqui dentro, mas daqui a pouco aqui fora eu tô fazendo uma coisa. Aí eu vejo que o processo me rebenta, tipo, me arregaça naquilo que eu nunca deveria ser e mantém em mim aquilo que eu sempre queria ser. Então eu saio do processo assim, nossa, eu nunca ia poder fazer isso comigo. Só Jesus. Então, assim, é extraordinário a tristeza segundo Deus. É extraordinário. Mas a segundo o mundo é depressiva, é caótica, é suicida, gera morte. É abraçar o processo, minha gente. O que você me diz, Dri? Eu digo, você falou exatamente, a gente tem se a gente não tomar cuidado, a gente tem uma tendência de trazer que a gente fez de guerreiro, né? Outro dia eu liguei pro meu irmão e aí eu te falei, né? Ele é ateu, e aí ele falou assim: nós fomos uns sobreviventes nessa relação desastrosa e egoísta dos nossos pais. A gente sobreviveu, a gente. E ali naquele momento eu queria evangelizar ele ia me mandar calar a boca e desligar o telefone na minha cara. Eu fiquei quieta. Ele é brutão, brutão, nível máximo. Aí eu peguei, eu desliguei, depois de ter conversado, eu falei, amor, olha que situação, né? Tipo, meu irmão, ele é muito mais velho que eu, ele não acredita em Deus. Ele olha para a situação toda dos nossos pais, que foi um casamento muito fracassado, e realmente a gente ficou naquele meio ali, era tanta treta, era só confusão. Tanto que eu não tinha perspectiva de casamento, eu não achava que eu iria ter um casamento feliz. Eu sempre achei que eu tinha data para começar meu relacionamento com o Rodrigo e acabar. O Rodrigo conta que eu olhava para ele, isso antes de ter filho. Eu olhava para ele, a gente foi ter filho já depois de 6 anos juntos, 5 anos juntos. Eu olhava para ele e falava assim: pode falar, você vai me trair, né? Ele, como assim? O que você está falando? Não, pode falar, você vai me trair. Eu já sei que isso vai acontecer. Porque eu tinha a projeção do que eu via meu pai, né? Mamãe perdoava, papai voltava. Mamãe perdoava, papai voltava a trair. E ali eu achei que todos os homens eram iguais. Tanto que para eu confiar no ser humano foi muito difícil. Muito difícil. Imagina, a maior referência de homem, a única que eu tinha era meu pai. E eu não pude confiar porque eu via fazendo todas aquelas coisas. Só que Jesus me trouxe a verdade, ele me libertou, ele me levou para a verdade. Mas eu fico pensando, e meu irmão, e tantas outras pessoas que talvez viveram situações piores. Sabe que Jesus é tão maravilhoso? Você sabe o que aconteceu ontem? À noite, estava eu no telefone Uau. orando com a minha mãe.
quando que isso iria acontecer? Poderoso. Nunca. Precisou acontecer o que aconteceu para que ela pudesse receber. E talvez eu também, porque no domingo você falou, não vou saber exatamente, mas veio direto da sua palavra, que falou assim: a gente está acostumado a receber, a gente não está acostumado a devolver, a entregar. E às vezes a pessoa precisa só de uma oração. E aí aquilo veio em mim, assim, no meu espírito. Cara, eu paro minha vida toda para orar por milhares de pessoas que eu não conheço, eu não convivo, e pessoas da minha família. Eu não pego o telefone para orar. Só que eu sabia que se eu ligasse para a mamãe e falasse: mãe, posso orar por você? Ela fala: não vai arrumar o que fazer. Ela ia mandar uma assim. Aí ontem eu tava no shopping, eu peguei, ela me ligou, aí ela chorando muito no telefone, ela tá tendo muito picos de choro, assim. E eu lasquei mais ainda, né? Porque eu postei o negócio, eu achei que não ia sair em lugar nenhum. Porque eu já tô cancelada em um monte de canto, ninguém vai nem postar nada. E saiu em vários sites. Então eu acho que aquilo ali mexeu mais ainda, mas ela tá em um lugar super seguro, que ninguém faz nem ideia, já saiu da cidade. Então, assim, eu fiquei tranquilo quanto a isso, mas eu tô vendo que ela tá ainda. Óbvio, eu levei um ano para mais de um ano para poder melhorar do sequestro. E aí eu falei assim, mãe, eu sei o que que você tá sentindo, porque eu já passei por isso. Espera que eu tô na rua, tava com 3% de bateria. Eu chegando em casa, eu te ligo para orar com você, para você poder dormir bem. Aí ela ficou quieta. Ela não falou, tá. Ela ficou quietinha. Falei, Deus, me ajuda, Deus, não deixa ela dormir, não. Aí eu cheguei em casa, eu voei, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei. Aí eu fui orando, orando, não sabia nem que estava já em outro lugar. Ela só fala assim, não, eu quase dormi aqui. Eu falei, então vai dormir. Aproveita para dormir. Eu vou ligar para ela para poder saber como foi. Mas olha os dois extremos, né? Tipo, precisou acontecer algo para que eu pudesse estar na posição que eu deveria estar. E tantas mulheres querem, elas escrevem para mim, Dri, eu quero poder orar pelo meu marido. Mas se eu colocar a mão nele, ou se eu orar por ele, ele vai me dar uma voadora. Não vai aceitar, Dri, as pessoas entendeu? que não leem a E aí já. Bíblia, elas estão lendo alguém. E se ler esse alguém não dá para ler o livro todo, elas não confiam. O que a gente precisa entender é que a história que você já teve com a sua mãe e com o seu irmão não foi uma história de que você era uma menina crente. Meu, uma história ruim. À medida que eles te veem, à medida que eles conversam, à medida que há provocação e verte de você algo novo, é à medida que eu estou lendo uma Bíblia que eu não abro. Se eu não abro a Bíblia, se eu sou ateu, a única Bíblia que eu posso ler é a vida de um crente. E tem muita gente que no início da nossa conversão trata a gente assim, é verdade, você se converteu. Nossa, não acredito. Agora você não pode fumar. Agora Uhum. você não pode isso aqui, você não pode isso aqui. À medida que eles vão vendo que é real, vem uma ocasião que não é a ocasião que faz o ladrão, é a ocasião que faz o cristão. E o nosso medo de, nessa hora, orar e para cima, evangelizar, tá ligado a todo o trauma que a gente já teve, tem um pouquinho de orgulho da gente não querer tomar uma patada. E a verdade é que para ser um bom pastor, a gente tem que ser cara de pau e tá pronto para tomar uma porrada. É como o enfermeiro que dá benzetacil. É uma injeção que vai sarar, mas a pessoa tem uma vontade de te dar um coice que dói a bunda até lá dentro, né? Então, você está ajudando alguém, alguém quer brigar com você, alguém quer xingar, alguém quer. É normal. Eu vejo as caretas das pessoas quando eu estou pregando, que eu estou meio provocando o povo. Se eu vejo umas caras, tipo, esse cara, quem esse cara pensa que é? Parece que a gente vai apanhar dentro do culto. E pode ser que aconteça algum dia. Tomara que não seja comigo, seja com outros pastores. Mas, aquele momento, Dri, é o cumprimento até de um provérbio de Salomão, né? Salomão diz assim: na casa da alegria existe o desperdício, enquanto na casa do luto o verdadeiro conhecimento. É por isso que Deus trabalha com os bem-aventurados no caos. Ô, Dri, ganhei dinheiro, tô curtindo, todo mundo batendo palma pra mim. Salvação?
pecado. Quem é o ser humano para pregar isso para mim? Eu sou o dono do planeta. Olha o poder que eu tenho, olha os amigos que eu tenho, olha tudo. Na casa da alegria tem desperdício. Você mete o louco na alegria. Mas na casa do luto, meu, Odri, se nós dois for hoje no velório de um amigo que faz o que a gente devia parar de fazer, vai morrer um cara, ele fumava 40 cigarros por dia. Daí tá eu de um lado, o caixão você do outro. Tá lá deitado o nosso amigo que fumou. Eu vou olhar para a cara dele e você vai estar olhando para a cara dele ali. A gente vai estar lá rezando, orando, etc. Tal. Daqui a pouco eu vou olhar no seu olho, você vai olhar no meu assim, a gente vai fazer assim um pro outro. Meu, tipo, é a carinha do. Ô, mano, a gente tem que parar. Ó. A galera vai pensar que a gente fuma. Morreu de embolia pulmonar. Tipo, caraca, né? Ou a gente comete uns crimezinhos, não sei o quê, morreu baleado. Então, na casa do luto, a profundidade do conhecimento é absurda. E há uma prova científica para isso, né? O único órgão do corpo que é plástico e moldável é o cérebro. Uma plasticidade neural é uma transformação de entendimento que acontece fisicamente no seu cérebro. Ou você faz muita força e é disciplinado e você muda aquela rota cerebral, ou você sofre um grande trauma e muda a rota cerebral. Então, Dri, da minha casa na sua, se eu te pergunto, ou você me pergunta, Lê, qual o caminho mais rápido para a gente se encontrar? É a 535. Por quê? Porque a gente anda de carro. Mas o caminho mais rápido seria de helicóptero. Mas a gente não anda de helicóptero assim. Então, a gente não pensa. O seu cérebro, ele vai sempre, na hora de uma decisão, pegar as avenidas e as rotas da sua cultura, do seu ensinamento, das suas crenças limitantes, seja lá o que for. E a melhor maneira de Deus transformar a sua vida é se ele desse um helicóptero mental, eu reto. Então a transformação de entendimento não é mais assim, passei problema no casamento, depois sofri, depois fui traído, daí você vai fazendo as curvas pelos seus medos e você demora muito para chegar no ponto que Deus deseja. Então Deus quer proporcionar algo reto e novo. Para ele proporcionar, ou você vai ter muita disciplina e intrepidez e vai de cabeça, ou você vai tomar um golpe emocional. Normalmente é pelo golpe emocional. Então, a sua mãe rígida, diante dessa história, ela já não existe mais. O cérebro dela está mexido e se você não entra sendo a ajudadora que ama, que tem o direito, alguém enviado pelo inimigo aparece e para fazer coisas que não deve. Então Deus usa pessoas para fazer sua obra na terra e o diabo também. Todo mundo que está nessa live é usado, ou por Deus ou pelo diabo, mas que é usado é. Você não foi pro pecado, alguém te convidou, alguém disse que era bom, alguém te levou, usado pelo diabo. Você não decidiu ir para a igreja, alguém te evangelizou, alguém pregou, você acabou de cumprimentar aqui o Padre Fábio, um líder espiritual que lançou sementes na vida de vocês. Tem outros pastores que fizeram parte da vida de vocês e fazem parte da vida de vocês, lançando semente. Pessoas usadas por Deus mudaram sua rota até Deus. Pessoas usadas pelo diabo mudam sua rota até o inferno. Então, essa metanoia, transformação de entendimento, é algo espiritual que acontece no nosso espírito e emoções, mas que tem um efeito fisiológico. Nosso cérebro, se você tem um registro do cérebro antes e depois da conversão, o cérebro mudou. A fisiologia dele mudou. Vias neurais, elas foram transformadas. O caminho entre a minha casa e a sua não é mais pela 535. É uma linha reta. Então, palavra de João, prepare um caminho reto para o Senhor, derrube os montes e eleve os vales. Joga o orgulho para sucumbir seus vazios, faça um caminho reto, agora Jesus vai andar nele. O processo esculpe nossa mente, o processo esculpe nossa espiritualidade, o processo esculpe nossas emoções, o processo alinha até mesmo fisiologicamente o nosso cérebro.
Então é a hora que a ciência vê Deus. O poder da oração muda o cérebro, o poder de crer muda o cérebro, o poder da fé muda o cérebro, conhecer as escrituras muda o cérebro, muda a liberação hormonal, você passa a ter um ser, tipo, vivificado. Então, Andri, a gente fica ali, né? Quem somos nós? Eu sou o último filho que o meu pai converteu, orou para se converter. Daqui a pouco eu virei pastor do meu pai. Eu vou te mandar uma pregação. Minha irmã, gente, vocês que estão aí, minha irmã Larissa Barreto, Larissa Brisa tá no Spotify. Ela fez uma pregação minha na Poema de São Paulo. Meu, a minha irmã sofreu depressão. Eu batia na porta do quarto dela 2, 3 horas, ficava batendo para ela deixar eu entrar. Eu entrava, ela me dava coice. Aí eu deitava no chão, fazia carinho nela. Ela, o que você quer aqui? Eu falava, não, só quero ficar aqui no quarto. Pode ficar triste aí, eu só quero ficar com você. Hoje Jesus transformou. Gente, eu ouvi a pregação, uma pregação minha que ela fez. Ela prega muito, muito, muito mais que eu. Eu tava ouvindo, eu falei, Jesus, como assim? Aquela menina doida que é minha irmã, ela tá pregando. Mas foi, sabe, tipo essa cultura de ser um irmão que ama, de ser um irmão. Mas quem sou eu? O último a se converter. Então, na hora de eu pregar para ela, ela podia falar assim: Ô Lê, você era drogado até ontem, cara. Você quer orar o quê para mim? Cala a boca. Eu tinha que correr esse risco. E era verdade. E a verdade é que isso me humilha e eu não quero ser humilhado. Eu não quero que alguém jogue nada na minha cara. E chega um dia na maturidade, Dri, que alguém tá te batendo e você fala assim: cara, eu sei que eu tenho que fazer o bem para essa pessoa, não importa quanto eu vou apanhar. Então, nós nos tornamos os indesistíveis. Nem vergonha na cara a gente tem. Alguém fala merda pra gente e a gente fala, ok, não tem problema, vamos embora. Então, Dri, o processo é bruto. O filho chora, a mãe não vê mesmo, é só Deus Pai que vê. E aí é ele que molda, né? Então, o seu processo, Dri, é maravilhoso. Nós já vimos o que Deus fez, né? O seu sogro e sua sogra. Tive a honra de estar lá batizando eles. Que extraordinário. E falta sua mãe, e falta sua família, e aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Infelizmente, não é no dia bom que ele faz isso, é no dia mau. Mas daí a gente começa a ver o dia mau não mais como infelizmente. E nem os ladrões mais como meros ladrões. Tipo, cara, parece que Deus permitiu toda essa desgraça para fazer essa graça, né? Daí a gente. Porque, Dri, só Judas podia fazer com Jesus o que ele fez, nenhum amigo faria. Então, Judas é um grande agente de transformação. Resumo, tem dia que até mesmo um pé no nosso traseiro nos empurra para frente. Se empurra para o propósito é benção. Pior são os amigos que nos distraem. Então, eu acho que vale a pena topar essa perda, sabe? E é uma perda consciente. Nossa, eu vou tentar falar, vou me lascar, mas vou falar. Vou. Tipo, não quero ter peso na consciência de que não preguei Jesus, entendeu? O que você acha? Uhum. Exato, demais. Existe muita discussão em questão do livre-arbítrio. Um verdadeiro cristão, ele não tem mais o livre-arbítrio, né? Se Cristo está em nós e dia após dia a mente dele tem sido recebida por nós como um download, lendo a palavra, orando, tendo comunhão com o Espírito Santo, como que você vai escolher uma escolha anticristã? Como que você vai escolher uma escolha que não é de Deus? Eu posso dar um exemplo bem simples que talvez seja o auge. Eu sou muito ferido pelo meu cônjuge, assim como eu fui ferido pelo meu pai. E agora eu tenho um amigo que me trata tão bem. Meu, é uma narrativa perfeita, perfeita para um adultério. E se você vê essa cena bem feita pelo Netflix, uma menina que vê o pai traindo a mãe e ela também apanha. Aí agora um marido que nem toma banho, fedido, só quer usar o corpo da mulher dele, é o máximo que ele tem de relacionamento. Nós temos uma história, um storytelling, um brain perfeito para todo mundo que está assistindo falar, não, essa mulher tem que meter o pé nesse cara. Tá, mas a Bíblia fala que adultério é pecado, e agora?
Aí a Bíblia fala, mulheres, vocês não podem pregar mais para os seus maridos, que eles possam ver o evangelho na conduta de vocês. Ô, gente, esse evangelho aí não é fácil de viver, não. Nem é gostoso de ouvir essa história que eu tô falando. E foi nessa que eu me separei a sexta vez, falei, nunca mais volto para casa. Tô sofrendo 10 anos, só que depois de entender que eu sofria porque a Érica era depressiva, mudou toda a minha história. Se ela fosse uma pessoa normal, eu não teria sofrido tanto. Então ela tinha uma doença e eu era codependente da doença dela. Então, se existe a sua história de ter sido oprimida, qual foi a história do seu pai ter sido oprimido e do seu marido ter sido oprimido? Então, é uma hora que eu chego no extremo do egoísmo, entendeu? Só eu quero parar de sofrer. Mas todo mundo tem uma história péssima do porquê ele está no caos. Então, o evangelho coloca Deus acima de todos e o próximo acima de mim. Onde que está o livre-arbítrio para eu botar o próximo abaixo de mim? Então, eu tenho o livre-arbítrio, essa história que eu criei agora. Existe o livre-arbítrio para essa mulher falar assim, eu não vou ficar mais nesse casamento. Claro que existe. Mas onde Cristo está nisso? Ele parou um pouquinho antes, quando você começou a pensar só em você. Aí vai nascer quem? A sua filha de 13 anos, criando mais um personagem aqui, a sua filha de 13 anos vai repetir processos, repetir padrões. Seu pai fez cocô em você, o pai do seu marido fez cocô nele, vocês estão fazendo cocô na filha de vocês e ela vai fazer nos filhos dela, se ela tiver filho. Entende? Então, alguém para isso. Eva, quem fez? Serpente. Adão, quem fez? Eva. Ninguém assume. Autoresponsabilidade zero. Então, eu tomei uma decisão um dia, Adri. Deus, eu vou fazer esse casamento ser extraordinário e se você não vai mudar a Érica, leva ela. Mas no padrão das escrituras, eu sou seu. Eu sou seu. Então chegou uma época da gente ter umas brigas. Ela, por que você não vai embora? Eu falei, porque eu sou de Deus, vai você. Ah, porque não sei o que. Não, eu sou de Jesus. Você não quer ser? Vai você. Eu lembro da época que eu falava, Deus, me leva, já que nosso casamento. Um dia eu falei, não, peraí, Deus, eu sou seu. Leva ela. Leva ela que não é. Então, se você vai, né? Eu peguei uma história bem terrível para a gente abordar o livre-arbítrio. Agora, não há livre-arbítrio? Há, ele está ali do lado. Quando Deus fez duas árvores no jardim do Éden, uma era do conhecimento do bem e do mal, a árvore do livre-arbítrio. A outra era a árvore da vida. Quem comesse dela seria eterno. A árvore da vida está no céu. Quando você chegar lá no céu, você vai comer o fruto da árvore da vida. E o livre-arbítrio é algo bom aos olhos, que te oferece poder, que faz você se sentir igual a Deus. Hoje o homem pode fazer o que ele quiser. Ele se sente Deus. Ele pode mudar tudo que ele quiser. Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar de país, ele pode mudar de nome, ele pode mudar de gênero, ele pode mudar a condição dele financeira, ele pode ser transformado fisiologicamente. O homem pode brincar de Deus, ele pode clonar animais, ele pode fazer um filho nascer sem útero, ele pode botar tudo isso em incubador. O homem está chegando no nível, na estatura de ser como Deus. Esse é o resumo máximo do livre-arbítrio. O livre-arbítrio máximo é a hiperemancipação do ser humano. E isso vai chegar num descontrole. Porque quando eu coloco todas as minhas vontades e pensamentos em primeiro lugar, eu vou construindo um Deus tão terrível que ele vai confrontar outros. Então eu posso chegar num exemplo máximo. Algum dia vai criar-se uma narrativa de que um velho que quer ter uma criança não é mais crime pedofilia. Algum dia vai chegar isso. Algum dia isso vai ser um romance. E beleza. E pode se levantar uma bandeira e defender isso. Mas e quando esse velho quiser o seu filho? Sua filhinha?
E aí é a hora que o extremo direito de um homem afeta o seu direito. Então não vai parar. Vai virar a mitologia grega. Um deus que engole outro deus, que mata outro deus. Nós seremos todos deuses. Então o extremo do livre-arbítrio é nem querer pensar mais como Deus. Então a maior arma que derrubou Adão e Eva foi contestar a verdade de Deus e crer na narrativa do meu bem-estar. O mundo está conversando com a serpente. Estão pegando a palavra de Deus, estão colocando dúvida nela, mas a palavra é de Deus. E eu não estou nem aí se alguém fica bravo quando eu falo isso. Eu vou dar um exemplo. Como um heterossexual, eu crucifico várias das minhas paixões. Então não é sobre sexualidade, é sobre a vontade de Deus. Diversos dias como pastor, eu crucifico várias das minhas vontades. Tendo 43 anos de idade, eu tenho vontade, vou dar um exemplo simples daí. Eu tenho vontade de entrar numa loja aqui e hoje eu posso financiar o carro mais extraordinário esportivo da vida. Se eu andar com esse carro, inúmeras pessoas se ferem. Como um pastor pode querer andar assim? É tão triste, porque a nossa vida corporativa, pastoral, presta conta até disso. Presta conta. Então, por causa dos débeis, por causa dos pequeninos, eu tenho esse carro, mas ele é 2010, maravilhoso, tá atrás da câmera aqui. Eu guardo ele aqui na flanelinha, mas ele custa tipo US$ 20.000, então ninguém pode falar que o cara tá o rodízio da igreja, do não sei o que, do não sei o que. Então a Bíblia diz: se a sua liberdade faz o seu irmão pecar, você peca. Então o livre-arbítrio nem deixa você ser exatamente quem você pode ser. Por amor de alguns, você tem um viciado lá na sua casa, bêbado, você não abre o vinho no Natal por amor ao seu tio bêbado. Por causa de outros que são feridos, machucados, você nem pode falar quanto você ganhou esse ano, porque ele não quer trabalhar, ele quer que você dê dinheiro para ele e ele vai ficar bravo se ele souber dos seus lucros esse ano. Então, por amor de muitos, pela harmonia do próximo, nem sempre vivemos o que queremos. Quantos dias uma mulher vai lá ter com o marido aquilo que ela não está com vontade, mas ele está. Fisiologicamente ele está explodindo e ela, fisiologicamente, ela está que nem o Sub-Zero, ela está TPM, ela queria ser assexuada, tipo, ela queria, ai cara, vai, ó, pega a mulher que você quiser, me deixa. Tem dia que a mulher tá assim, tem dia que pode ser o contrário. Você não é dono nem do seu corpo. A Bíblia diz o corpo da mulher do homem ou do homem da mulher. A minha jogada com a Érica é: Érica, vem aqui. Dela, não tô com vontade. Seu corpo é meu. Érica, seu corpo é meu, vem aqui. Daí ela fala: cara, você é safado, você só lembra disso na sua vez. Mas, gente, eu tô fazendo uma piadinha que é interna aqui de casa, mas é real. Tipo assim, então, Dri, eu penso, Dri, como pastor seu, do Rodrigo e de muitas outras pessoas que moram aqui em Orlando, eu tenho uma conduta que tem um padrão dentro da cabeça das pessoas que eu lidero. Então, assim, tipo, ninguém é de ninguém, nós somos o corpo de Cristo. Então, o livre-arbítrio é o ticket para fugir de Deus. Livre-arbítrio é o ticket para fugir de toda a sua responsabilidade. E a frase mais maravilhosa que eu ouvi de todo mundo que se desviou. Normalmente eles te pegam no final do culto meio cheio, eles querem ser éticos, eles querem deixar uma porta aberta, então eles chegam e falam assim: Lê, cara, amo essa igreja, amo você, você é um bom pastor, a Érica também. Mas, cara, Lê, eu quero ser feliz, cara. Não dá mais, cara, eu vou largar minha esposa, vou largar meu marido, eu quero ser feliz. Aí chega no ápice, né? O aborto é, cara, essa criança pode nos atrapalhar. E quando essa criança crescer e falar assim: acho que eu vou abortar meu pai. Ela tem 13 anos, eu acho que eu vou dar fim no meu pai. Daí é homicídio. O feto na barriga não é.
Então é um mundo desordenado, um mundo que tenta buscar ajustes para viver o livre-arbítrio, mas ele não tem fim. Você vai virar o diabo. A hiperemancipação, tudo que eu quero eu vou ter e que se dane todo mundo. Se dane todo mundo. Então, tipo, é perigoso, é o ticket de saída. Agora, o centro da vontade de Deus, eu escolho? Não, Cristo já escolheu. Cristo não fazia nada que ele não viu do Pai. A igreja de verdade, noiva, adornada, com vestes brancas, pura, imaculada, ela só faz o que vê Jesus fazer. Então, não tem duas visões na igreja, três visões. É a visão bíblica. É muito gostoso resolver problema na Poema. Você senta com os pastores, a gente tem uma treta, a gente senta com mais alguns. Cara, o que a Bíblia diz sobre isso? Levanta uma mesa de debate. Todo mundo concorda que a Bíblia diz isso? Sim. Então acabou a discussão. Se alguém quer discutir, isso é desviado, velho. Nós perguntamos para 5, 10 pessoas o que a Bíblia diz. A gente chegou ao consenso do que é a vontade de Deus. Como que alguém pode escolher não agora? Daí o cara tem que sacar a narrativa. Ah, mas eu quero ser feliz. Não, então vou para o inferno. Lá é o lugar das pessoas que querem ser exatamente o que querem ser. Então, Dri, o livre-arbítrio está ali, sempre do lado da árvore da vida. Está sempre ali. Desde o Éden até aqui. Todo mundo que está aqui pode escolher meter o louco? Pode. Todo mundo que está aqui pode fumar, beber, cheirar, fazer o que quer? Pode. Todo mundo que está aqui pode? Pode. Mas tudo isso vai ter consequência. Então é bem sério. Nós podemos falar isso sobre 10, 8 horas. Agora, o cristão maduro, minha escolha é Cristo. Tem um livro que se chama Em Seus Passos que Faria Jesus. Nossa, nem leia. Faz mal pra cabeça esse livro. Perigoso de falir seu negócio. É perigoso de nunca mais fazer nada. Porque ele coloca Jesus empreendendo, ele coloca Jesus vendendo, ele coloca Jesus... O que Jesus faria? O que Jesus faria nesse caso? O que Jesus faria? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Sério. Você sabe que eu fiquei assim, né? Depois do sonho. Eu não queria trabalhar, não queria fazer mais Mas, nada. Dri, a Ah, que se gente dane, Jesus estraga está feio. voltando. Dri, eu lembro que um dia eu estava numa executiva e uma verdade é o seguinte, voar de executiva é delicioso, maravilhoso, mas o tanto de gente imprestável que voa de executiva é bizarro. Prefiro ir na econômica, há muita gentileza por lá. Nossa, daqui a Aham, gente pouco tinha top, uma. né? A aeromoça estava tentando colocar uma coisa em cima, assim, de onde eu estava, e ela era pequenininha. Dri, eu levantei, porque eu sou missionário, né? Por acaso, Deus me abençoou, fui para lá no executivo. Eu peguei e falei, posso te ajudar? Meu, ela ficou pálida. Assim. Seu Leandro, porque ele sabe o nome de todo mundo que está sentado, né? Seu Leandro, não, tá tudo bem. Eu falei, olha, o seu Leandro aqui é crente. E eu não posso ver uma pessoa precisando de ajuda e eu ficar em paz ali, erguendo meu dedo para você me servir. Deixa eu fazer só isso que eu vou me sentir a pessoa mais feliz do mundo. Posso colocar isso para você? Ela ficou com um cara da mulher samaritana quando encontrou Jesus, a coitada, sabe? E aí eu pus e eu falei, e você tem algum superior que vai olhar isso e vai te ferrar? Vai te... Daí ela, não, não tem como... Se alguém falar alguma coisa sobre isso, eu tenho como explicar. Eu falei, ok. Porque senão você pode chamar essa pessoa que eu quero falar com ela. Dri, tipo assim, o tratamento que já era VIP ficou double VIP depois daquilo. Porque eu acho que aquela moça que está acostumada a trabalhar ali, ela viu alguém humano. E às vezes, infelizmente, num lugar de luxo, num lugar gourmet, num lugar de fama, você só não tem humano. As pessoas que estão te servindo, elas estão ganhando para aquilo, mas elas não são escravos. Elas não são mandados por você de jeito nenhum. É angustiante aquilo. Então, Uhum. eu vejo, Dri, que quando você nasceu de novo, até num lugar de luxo, você vai encontrar graça e misericórdia. Você está sendo servido, você pagou cara por aquilo, tá no combo, mas pessoas são em potencial filhos de Deus.
Não importa se ela está trabalhando para você ou se ela é seu chefe. Nós temos que amar as pessoas. Então, quem nasce de novo, ela está sempre pronta para servir. Então, quer aniquilar o livre-arbítrio? Sirva pessoas. Se preocupe com elas. Dá uma gorjeta para ela mais do que ela merece. Simboliza para ela o valor que ela tem. E isso vai ficar ecoando dentro da cabeça. E você está fazendo o quê? Crucificando sua carne. Eu podia só ficar ali, ai, paguei muito caro nessa passagem. Ela que se dane, eu vou ficar deitado aqui, eu quero ficar deitado. Eu tô cansado. Eu poderia fazer e não tinha nada de errado. Mas com a minha espiritualidade tinha tudo de errado. Como que eu ia ficar em paz? Sabe, eu tô falando uma coisa tola. Agora, o livre-arbítrio, a hiperemancipação, que adianta eu ser gente boa como a aeromoça, que eu nunca mais vou ver, mas acabar com a vida da Radassa de 12 anos, deixando a mãe dela, porque eu quero ser feliz. Então, é barra pesada que eu tô falando. É muito pesada, mas essa é a verdade do Evangelho. Tá feliz? É verdade. Demais, Lê. Foi maravilhoso, né, galera? Deixa eu abrir aqui um pouquinho os comentários. Você viu ontem a seguidora falando, nossa, não dá vontade de sair, a gente quer Eu ficar também não tenho ouvindo. vontade de sair na rua. Foi. Eu também. Jesus Rodrigo, precisa Deus tratar vai em fazer de nenhum você uma pregadora que todo social. mundo vai ficar pegando, falando assim, você vai ficar. E aí eu vou ficar só fazendo online. Em nome de Jesus. Nem vem. Eu que vou ficar fazendo só online, em nome de Jesus. Não sairei desta casa. Ontem eu dei uma aula no aplicativo. Falei assim, gente, eu tenho uma amiga aqui em Orlando que o sonho da vida dela, ela trabalha porque ela quer um dia comprar um jatinho. Eu e o Rodrigo, a gente falou, gente, o dia que a gente tiver um sonho de comprar um jatinho é porque a gente está fazendo tudo errado. É porque a gente não está parando em casa. Você concorda? A gente está perdendo a nossa família, a gente precisa de um jatinho para ir e vir e estar aqui. Então eu falo, Jesus, não deixa não, eu não quero. Como que você teve o burnout? Não Ó, quero eu ter. louvo a Deus de não ter um jatinho, que sem ter eu tive o burnout, se eu tivesse, naquele ano eu tinha feito 120 viagens, não só 60. Ler é uma ressaca, tipo assim, você viajar, voltar, parece que você bebeu 15 litros de vodka e você não sabe onde você tá. Eu vi isso de presença VIP, Rodrigo também. Então, assim, não há prazer nenhum, mas eu sei que, como é aquela passagem, não sei que é grande, que Jesus fala, né? Os A trabalhadores seara é são grande. poucos, isso. Mas pode ser online, né? Pode, Eu falo para Deus, eu mas falo, olha aí, uma igreja cheia, pode ser 4 mil online, pessoas, Lê, olha mas só. Jesus sempre vai ter um presencial. Sempre Olha vai quanta ter galera uma top imposição de presencial. mãos, sempre vai ter uma coisa assim. Já teve, né? Os Machida não iam estar com Jesus se você não tivesse feito presencial. Tá Verdade, vendo? foi uma Deus tem estratégia mais pessoas top. assim Ó, para salvar. ao escrever a Carla, escreveu assim, Leandro, você é a curva mais certa a fazer. Tá vendo? Você tem que voltar com suas lives. Eu tenho dificuldade com online, né? Mas a gente pode fazer, ó, eu abro minha vida, minha casa pra gente poder estar fazendo assim. Só não continuo semana que vem porque eu vou viajar. Mas quando eu É, voltar, se vamos, você vamos quiser, orar. nós fecha. Isso. A live Vamos tá fazer o fugindo, cara. seguinte: você cuida de umas pessoas presencial no seu GC e eu venho pro online. Ah lá. O que Ah vocês acham, lá, a galera? negociação desleal. Não, mas você vai Não, colocar uma não, você galera no que meu GC? coloca. Vai ganhar suas almas para Jesus. Como? Aí eu vou ficar É, ué. pregando presencialmente? Você e o Rodenilson. Isso, Não, bota o vocês Rodenilson. dois. Ele já tá Aí fazendo eu todo domingo, tá no topo. louvor. Ai, Lê, só dizes, só dizes. Estão perguntando o nome do Eu livro que acho, não me você lembro falou. agora, em seus passos o que faria o Jesus. Em Eu seus acho passos, que é o que esse o nome. faria Jesus? Depois eu vou ter certeza que eu só posso pesquisar no celular que tá usando aqui.
Mas eu Tá, vou pesquisar, amanhã eu falo com certeza qual é o nome do livro. tá. Não, fechou. Lê, muito obrigada. Eu tenho aula de E eu espanhol tenho daqui a pouquinho, DMV daqui daqui a 10 minutos. pouquinho. Eita, que top. Mas, ó, a Amém. coisa boa que aqui funciona. Quer dizer, É, mas tá às vezes bom, não, faz né? parte do processo. A gente tem que voltar para Ah, casa mais parecido com tá. Jesus, é esse. É isso. Não, você não sabe, só te contar essa, se você poder orar, ou se você quiser que eu ore, enfim. Eu tenho que falar assim, porque ele dá uns fome na igreja. Se vocês estão pensando que vocês vão comprar carro, vocês vão comprar casa e vão chamar o pastor para orar, vocês estão muito errados. Vocês que vão orar. Vocês. E se vocês estão pensando que vocês vão trazer gente nova para a igreja e que vai ter mesa comigo, não, você vai cuidar. Você tem que cuidar, porque eu tô catando e dar uns regaços. Então eu já mandei aqui assim, ó. Falei, vou falar um negócio aqui, e aí se você quiser orar ou se você quiser que eu ore, eu já coloquei. Eu já preparo. Ai, meu Deus do céu. Você acha que eu tô lá na igreja viajando? Eu tô Rodrigo, você arrumou uma concentradíssima. área Aí uma VIP agora na palavra igreja, volta hein? vazia. Camarote agora. Nossa, top demais. Eu Ô, falei gente, eu não vou falar para vocês onde a tadinho Adriana tá dele. sentando, O senão vocês Ítalo. vão achar ela na igreja. Mas ela arrumou um camarote, ela com o Rodrigão. Arrumaram um camarote. Uhum. Depois alguém pergunta por que eu sou esquisito. É o único jeito de conduzir ovelhas esquisitas é se você for pastor esquisito. Não, não tem como. Exato, ô galera estranha. E quando acaba o culto, Mano, eu ninguém quero nem vê a achar a Adriana com a porta que Cris vocês mais, já saem, viu? Pra eu sumiram. sair também. Aham. Mas aí, deixa eu só contar. Fui na academia anteontem, aí tava lá um japonês treinando. Ele sentou, eu não sei o nome daquele aparelho que abre as pernas assim, tipo adutor, abdutor, um dos dois, o que abre. Aí tá, eu terminei meu treino, eu tinha que ir lá nesse aparelho. Eu cheguei pra ele e falei, posso revezar com você? Aí ele, não. Aí ele tava no celular e ele, aí beleza. Ele falou, não, eu já sei que a galera daqui é meio estranha. Fiquei em frente a ele esperando. Ele ficou sentado, sentado, mexendo no celular e eu esperando. E meu coração, tutu, tutu, tutu. Falei, Deus, ainda bem que eu não sei fazer barraco em inglês, ainda bem que eu não sei nem falar. Eu já tava matutando, eu vou chegar na mulher e vou falar qual é a regra. Eu ia falar, what the rule? Tipo, qual é a regra do aparelho? Porque o cara tá ali, ele ficou, sem zoeira, Thaís estava comigo de testemunha, Rodrigo estava comigo. Ele ficou pelo menos uns 12 minutos sentado. E aí, ele, para me provocar, ele começou a abrir a perna mexendo no celular, olhando tipo shorts do YouTube, que eu ainda olhei para ver o que ele tava olhando. Ele não estava te vendo Eu no seu falei, Jesus, isso é aplicativo? pra me tirar. Ele, Não, porque eu ai, acho da que ele minha olhou para mal se você e falou, fosse. deve ser a minha, vou ver se ela é crente mesmo. Aí ele fez. Acho que foi. Foi nessa hora, ali eu vi que eu fui Amém. completamente renovada, E você sabe por transformada. que Eu não foi sou mais 12 aquela minutos? criatura. 12 na Bíblia é governo. Era Deus Ah, estabelecendo um governo no seu coração para você não matar o próximo. Ele pois é, merecia, mas tá vendo? Merecia, mas merecia um soco. Sério, eu já imaginei as câmeras pegando, enfiando a porrada nele. E o negócio replicando em tudo quanto é lugar. Eu falei, não, deixa eu quieta. Não, ó a cabeça como é daí que a culpa é vai. até do pastor. Viaja. Quem é o pastor? Aí, Aham. ó, a gente leva Cobra junto. pra todo mundo. Tá dando. E aí? Eu vou orar Você hoje. ora, eu oro? Eu orei no Você tá de parabéns, você conseguiu começo. não bater no Que eu... japonês. É Aleluia. verdade. Senhor, tu és o Deus do livre-arbítrio, tu és Senhor de nossas vidas. Deus nos livra do mal, nos livra de nós mesmos, nos livra de toda a cultura mundana, mas o Senhor não vai nos tirar desse mundo. Nos livre do mal, nos livre do egoísmo, nos livra do narcisismo, nos livra do hedonismo, nos livra de tudo que é ruim, de tudo que é teu inimigo, Deus. Desvia os nossos pés de tudo que não é a sua vontade. E nos guie, Pai, nos direcione pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nos guie e nos direcione em nome de Jesus Cristo.
para o centro da tua vontade, para os princípios do reino. Deus, nós te louvamos por toda a boa obra que o Senhor tem feito na casa da Adriana, na sua mãe, no seu irmão. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance a família toda dela, Senhor Jesus. Nós te louvamos. Deus, muita gente ainda está no livre-arbítrio, mas é que eles ainda não te conhecem profundamente. Se apresente a eles, Senhor. Que o teu Espírito, o Espírito da verdade, venha guiar as pessoas aqui a toda a verdade, Senhor Jesus. Tirando de tudo que é mentira, de tudo que é trapaça, de tudo que é malignidade. Deus nos livra da hiperemancipação do ser humano. Em nome de Jesus, nos faz dependentes da sua vontade. Nós lutamos, Pai, contra as paixões da nossa natureza adâmica, da nossa carne, para que seja estabelecido em nós o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Na verdade, fomos amados primeiro pelo Senhor. Esse amor nos invadiu e por isso obedecemos. Deus, nos ajuda a continuar assim. Que todo mundo que está nessa live até agora sinta o seu amor, um toque do seu amor, sinais do seu amor. Que elas sejam envolvidos na comunhão do Espírito Santo. Que comecem a ser envolvidos até que se tornem comprometidos com a comunhão com o Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, que todo o processo que nos amassa possa te esculpir em nós. Que todo o processo que nos faz sumir possa te fazer aparecer em nossas vidas. E Deus, no nome de Jesus, que nenhum dia de nossas vidas a gente fique sem a comunhão do teu Espírito. Nos ajuda, nos fortalece. Abençoa quem já passou nessa live, quem está vendo ela depois no aplicativo. Abençoa poderosamente, Pai. Quem está aqui com a gente nesse momento ao vivo. E que o sangue de Jesus venha lavar todos do pecado. Que o teu Espírito Consolador seja enviado no coração de cada um. E que o amor de Deus possa envolvê-los poderosamente, profundamente, a ponto de cada um aqui ser usado para amar quem não foi amado. Para alcançar quem não foi alcançado. Para transbordar na vida daqueles que não viram vida de Deus até hoje. Nos livra do mal, nos livra de nós mesmos, nos livra do livre-arbítrio, Senhor Jesus. E nos faz servos, amigos e filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Obrigada demais, Deus viu? Pessoal, um beijo. Manda essa live, né, para elas poderem compartilhar, às vezes, com uma amiga, com alguém. Vai estar no aplicativo, é gratuito para você poder baixar. Se você baixa lá, Adriana Santana, vai mudar muita coisa no aplicativo. Depois eu conto para vocês, mas aí vocês compartilhem lá, tá bom? abençoe. Beijo, Tchau, beijo, tchau. Lê. Obrigada.